Olá, trouxe agora uma questão para vocês da especialista CFS2 2017, começando com uma questãozinha aí de função, que diz exatamente o seguinte, presta atenção aí, ó. Considere a função f de r asterisco em r, e aí a gente vai dizer o que quer dizer esse asterisco aí, tá? Definida por f de x igual a uma fraçãozinha na qual o numerador é 2x mais 2 e o denominador é igual a x, tá? E aí ele dá um exemplo, ó, se o f de 2a, não é um exemplo, é um caso particular, f de 2a é 0, então ele quer saber o valor de a. Bom, aí, se você está perdidão, vamos analisar ponto a ponto dessa questão. Olha só, primeiramente aqui, ó, f de r asterisco, quer dizer esse asterisco aqui. Esse asterisco aqui, ele quer dizer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, representa o conjunto do domínio, né? Quer dizer que o domínio, que normalmente aqui é o x, e a imagem, que é esse segundo R, quer dizer que a imagem, o y, são os números reais. E o x são os números reais, asterisco. Este asterisco é quando você exclui do teu domínio o zero. Por que ele está fazendo isso? Porque o x está no denominador. Denominador não pode ser zero. Denominador de uma fração jamais pode ser zero. Então ele bota esse asterisco para dizer que esse x aqui é diferente de zero. Tá? Entendeu? Então segue à frente aí. Ó. Então você tem aqui o modelo da nossa função, né? Um x entra na função e ele sai 2 vezes x mais 2 dividido por esse x. Sabia não? Essa é a nossa transformação, essa é a nossa função. E ele dá um caso particular. Ó. O caso particular é o f de 2a. E ele já disse que isso aqui é igual a zero. Mas antes de escrever que isso é igual a zero, nós vamos substituir o 2a no lugar do x para entendermos como é que vai ser essa nossa função. Então, ó, coloca aqui o tracinho de fração. 2x mais 2 no lugar de x, que é o que está entre parênteses, nós vamos escrever o que está entre parênteses. Então, será 2 que multiplica o 2a, que está substituindo o x, tá? Mais 2. Olha, perceba que esse x ele vem multiplicar o 2, tá? A mesma coisa, ó, esse 2a aqui, ó, vem multiplicar o 2. Perceba essa substituição aí, ó. Então, você está dividindo por x. E esse x, que também aqui, ó, na questão, é o que está entre parênteses, vem para o denominador. O que está no parênteses também vem para o denominador, que é 2a. Entendeu essa fase aí? Beleza. Aí agora a gente vai fazer a multiplicação. Ó. 2 vezes 2a dá 4a. Mais 2. Tudo isso dividido por 2a. E agora, você percebe que no numerador a gente tem fatores comuns. Do 4 e o 2, nós temos um 2 que é comum. Então, você vai colocar o 2 em evidência. Deixa eu repetir aqui o traço de fração. Ó. 4 dividido por 2, 4a na verdade, né? Dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, aí repete o a. Porque, olha, 2 vezes 2a, 4a, tá? Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, o numerador fica assim. O denominador não muda, não mexemos no denominador. Mas vemos que aqui eu tenho um produto, ó, do 2 por esse termo entre parênteses e dividindo por 2. Então, eu posso dividir esse 2 por esse 2. E aí, o que nos restará nessa fração será 2a mais 1 dividido por a. Tá certo? Então, Não sei. aqui, o que nós fizemos foi só pegar essa lei de formação da função. E aí, no caso particular, quando x foi 2a, nós fizemos essa transformação. E o que ele disse, olha, é que o f de 2a que acabamos de desenvolver é igual a zero. Então, essa fração aqui todinha é igual a zero. Então, nós usamos um caso particular para encontrarmos o valor de a. E aí, o que você tem? Que uma fração é igual a zero. E aí, como ele disse, olha, o denominador jamais poderá ser igual a zero numa fração. Então, no caso da fração ser igual a zero, quem é igual a zero é o numerador. Então, daí a gente tira que 2a mais 1 é igual a zero. Se você subtrair 1 em ambos os membros, tira 1 aqui, ó, tira 1 aqui, você terá 2a igual a menos 1. Eu faço isso, que é o mais correto, ao invés de dizer que esse 1 positivo vem por o outro lado negativo, né? Eu acho melhor dizer que subtrai 1 aqui do lado esquerdo, subtrair 1 do lado direito. Porque numa equação, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, porque uma equação é uma balança equilibrada, tá?
E agora eu quero apenas o valor de A. Ó. Ele quer saber aqui, não, o valor de A. Então, para eu ter aqui o valor de A, eu tenho 2 multiplicando, eu vou dividir aqui por 2, vai ficar igual a 1. E divido aqui por 2. Então, nós teremos que A será igual a menos meio, menos 1 meio. A opção aqui correta é a letra A. Uma outra questão de função ainda do CFS2 2017, nós vimos, acabamos de ver uma questãozinha de função, agora nós temos uma outra de função, agora função logarítmica. A função logarítmica são essas duas funções aqui, ó. Então eu tenho aqui nessa primeira f de x igual ao logaritmo de x na base 0,4. Estão ouvindo aí um cachorro, meu cachorro latindo, né? Esquentem com ele não. G de x igual a logaritmo de x. Então o que está mudando aqui é a base. Uma base é decimal e uma base é inteira. E aí ele pergunta qual dessas duas é crescente e qual dessas duas é decrescente. E aí você vai escrever na ordem aquilo que você acha que seja. Ok. Aqui, ó, como é que eu vou saber se eu não sei o gráfico de uma questão de logaritmo? Não tem problema. Você vai fazer, como f de x é y, vamos chamar isso aqui de y, tá? Y. E aí a gente pode desenvolver assim, ó. Log de x na base 0,4 é y, se esse 0,4 elevado a y, assim, ó, 0,4 elevado a y for igual a x. Da mesma forma aqui, ó, 4 elevado a y aqui vai ser elevado a x. Y é igual a x. Bom, então estudar o comportamento do gráfico da função logarítmica é como se eu estivesse estudando o gráfico dessa função aqui que é equivalente, tá? Você está falando sério? E aí, ó, vamos analisar nesse primeiro caso aqui, ó. Quando o meu y for igual a 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, né? Então x será igual a 1. Quando o y for 1, o x será 0,4 elevado a 1. Que é 0,4. Quando o y for 2, você tem o x 0,4 ao quadrado, que dá 0,16. Quando o y for 3, você tem que x é 0,4 vezes 0,4, 0,4, ou 0,16 vezes 0,4, que dá 0,64. Tá certo? Beleza, agora vamos ver o que acontece com esse outro. Olha só. Quando o y é 0, nós temos que o x é 4 elevado a 0, também é 1. Quando o y for 1, o x será igual a 4 elevado a 1, que é 4, né? Quando o y é 2, o x é 4 ao quadrado, que é 16. Quando o y for 3, o x é 4 elevado ao cubo, que dá 64. E agora, hein? Como é que acontece aqui? Vamos analisar aqui, ó. Nós vimos aqui, ó. Normalmente a gente procura valores de x, né? Ó, valores de x e o respectivo valor de y. Agora nós fizemos o contrário. Esse y, ele sobe aqui e o x aqui. Beleza, o que acontece então? Ó? À medida que o valor do meu x aumenta, do meu y está aumentando, né? Ó, 0, 1, 2 e 3. Se o x estiver aumentando, ela é crescente. Se o x estiver diminuindo, ela é decrescente. Então, olha só, quando o x for 1, vou botar 1 bem aqui, ó. Quando o x for 1, o meu y é 0. Então, ele vai estar exatamente nesse ponto aqui. Quando o x for 0,4, que é mais ou menos por aqui assim, 0,4, o meu y é 1. O meu y é 1. Vou botar 1 bem aqui, ó, como fosse 1 bem aqui, tá? Pronto. Quando x é 0,16, que é um número bem pequenininho aqui, 0,16, o y é 2. O y é 2. Então, 2 aqui. Bom, você já entendeu, né? Quando for 0,64, meu y é 3. Meu y é 3. Pronto, então é a função, ó, que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, logo essa primeira função aqui é decrescente. Então, letra A está fora. Letra B está fora. A função de baixo, quando x é igual a 1, está bem aqui assim, se x for igual a 1, o y é 0. Então, esse ponto aqui é um ponto desse gráfico aqui, tá? Que é esse daqui. Quando x for 4, então vou botar o 4 aqui, o y é 1.
Então, y é 1 aqui. Vamos supor que 1 seja bem aqui. Quando o x for 16, ixi, 16 já está bem longe, né? Está bem mais longe. O y é 2. O y é 2. Então, vou botar o 2 aqui. Agora, o outro pronto é quando o x é 64. Já está fora aqui do nosso limite. Mas não tem problema. Olha, dá para imaginar que o nosso gráfico vai crescendo. Porque quando for 64, o y é 3. Então, aqui nós temos uma primeira função f de x que é decrescente. E vimos que essa aqui é crescente. O item, então, é correto, já que é respectivamente o f depois o g. É a letra C, decrescente com F e o G é crescente. Ok, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.